Eu tava vendo aqui um super filtro. Ai, meu Ah, Deus. não, gente. Eu preciso de um. Não, olha isso, gente. Olha, eu ia colocar aqui tudo. Entendi. Você acha que eu não vou me achar nisso? Óbvio, óbvio. Que figura. Ah, eu vou me achar também aqui. Você tá com essa bobeira toda aí? Então, peraí. Não, coraçãozinho não quero, não. Não, Ah, isso não, aqui eu também não quero. quero, Pode. não. Ah, tá. Gente, ó, quem entrou aqui, boa noite, Thaís, Dri. Mandem coraçõezinhos, aviãozinhos aí pra galera que vocês acham que tem a ver, né, com esse curso. Oi, Sandra! Boa noite! Gente, eu já vi num visual aqui anos 60, né? Eu já tava ali, eu falei, nossa, achei essa faixa, que barato, vou usar, adoro. Adoro, beijinho no ombro, né? Gosta, né? Eu sei que tu Oi para gosta. todo mundo que está aí, que está entrando, aguentando essas duas doidas, né? Quer dizer, ela, né? Porque eu sou super normal. Super. É uma normalidade Saudade da assim, gargalhada, que delícia! mas é muito bom, né? Quando a gente reconhece o nosso espaço e se diverte mesmo, né? Com aquilo que você é. Eu nunca tive muitos problemas em relação a isso. Minha filha que está aqui presente pode Isso testemunhar aí aqui que eu sempre fui maluca, sempre tive as minhas coisas e dane-se, entendeu? Eu nunca não tive muito. tem, né? Best friend. Best friend, minha babuína guerreira. Ai, meu Deus, isso aqui é uma piada interna, né? Que essa criatura me manda um áudio no dia dos amigos. Gente, eu não conseguia parar de chorar de rir daquela bobeira daquele áudio. Tu Best gosta friend. best friends. Vamos falar um pouquinho sério, né? Vamos falar. Vamos falar. Nossa, primeiro lugar, Gangue das Loucas. Total, Thaís. Total. Bem-vinda. Tu também não fica atrás, não. Ah, é, com certeza. Com Gente, certeza. boa noite para todo mundo que está aí. Agradecer a Grazi por ter me convidado, que eu estou me sentindo uma celebridade. Que semana passada a Leopoldina me convidou, essa semana você. Eu estou adorando isso de ser convidada, gente. Uau! Mais disso, por favor. Mais Mas, disso. mas eu acredito que essa é a doação inteligente, né? Dessa nova era, que a gente repassar aquilo que nos faz bem, né? E a gente contagiar a todos. E eu tive realmente, assim, uma forte satisfação no meu coração em ter você aqui, porque esse curso, né, o Fundamento, ele é um curso, assim, eu acho que foi um dos cursos, assim, que eu fiz na minha vida, e olha que, assim, quem me conhece sabe que eu gosto muito de aprender, estudar, um montão de cursos eu já fiz, mas esse curso, ele realmente, ele foi assim, separou realmente ali o joio do trigo, foi um divisor de águas na minha vida e me empoderou. Eu comecei a me ver dentro de um outro contexto, em outro espaço, e aí eu queria, Paty, que você contasse, né? Você que é aí super experiente, um pouquinho para as pessoas, né? O que é o fundamento, né? E principalmente agora, nessa época de pandemia, onde que as pessoas estão com tanto medo, né? Em relação a tudo, né? De sair de casa, de não ganhar dinheiro, de tudo. A gente escuta várias histórias, então queria que você contasse um pouquinho pra gente.
Ok, vamos lá. Eu gosto de falar sobre isso. Até porque também foi muito impactante na minha vida esse curso, né? Para quem não me conhece, oi, prazer. Meu nome é Patrícia Oliveira e antes de eu entrar para o Access, né, do Access e depois virar facilitadora certificada, eu tive contato com outras ferramentas energéticas, muitas delas que eu gosto bastante. Eu aprendi registros acásticos, né? Eu tive contato com Theta Healing por um tempo, eu aprendi apometria, só coisa punk, né? Eu aprendi mesa radiônica, então assim, eu gosto muito disso, né? De perceber as energias e tudo mais. Só que eu percebia que eu ainda estava num lugar de, como é que eu vou dizer, de condicionamento, ainda tinha algumas coisas ritualísticas ali, e eu não sou ritualística. Ela, como uma boa astróloga, sabe que aquariano ritualístico, isso não combina, né? Isso nunca combinou muito comigo. E aí, nesse momento, apareceu o Access. E o que eu gostei muito do Access, né? Porque são ferramentas simples, simplérrimas, tanto que um monte de crianças, né, se tornam facilitadores até das ferramentas do Access, pode acontecer isso, né? São ferramentas que qualquer um de nós, em qualquer condição, pode usar e que leva a gente, eu gosto muito, né? Antes nas minhas mídias eu não era a Paty Oliveira oficial, eu era Descortinando Véus, até que uma criatura lá da Turquia hackeou meu Instagram no final do ano passado, mas foi um presente que ele me deu, porque tem uma outra energia nessa nova conta. Mas então, eu tenho esse propósito aqui de ficar descortinando véus. E as ferramentas do Access em mim descortinaram tantos véus que eu nem sabia que eu tinha ainda, sabe? Uhum. E foi na classe o fundamento, na primeira classe o fundamento que eu fiz, porque assim, gente, vou contar para vocês. Eu fiz 5 classes de fundamento antes de eu virar CF. Eu tinha que cumprir esse pré-requisito? Não, eu tinha que fazer só 2, né, dentre as tantas qualificações, né, para ser. Mas assim, eu fiz porque eu vi minha vida mudar a 180 graus, né? A primeira classe de fundamento que eu fiz, eu saí de lá assim. Que é isso, gente? O que aconteceu comigo nesses 4 dias? Comecei a não saber mais um monte de coisa que para mim eram verdades absolutas. Eu percebi que eram mentiras ou que eram ilusões. E eu, gente, que isso? Que coisa louca! Então, assim, falar sobre a classe e o fundamento, sim, eu posso falar um pouquinho de coisas que a gente tem lá, mas é experimentar essa classe, É. né? É você estar lá e ver como é que você era antes de você entrar e como é que você está saindo, porque assim, não tem como você sair a mesma pessoa. Não. Tem pessoas que percebem mudanças muito mais profundas que outras, mas assim, todo mundo sai com algum aspecto diferente, né? Se tem alguém aí que fez fundamento, compartilha também a sua experiência, né, com isso. A classe Fundamento é uma classe avançada do Access, né? Tanto que para participar dela, você tem que ter feito uma classe de barras de Access, para você entender um pouco o que é o Access, né? Para você também ter um pouco de espaço ali esvaziado, né? Porque as barras também são uma ferramenta sensacional, é justamente para a gente liberar um monte de bloqueio, um monte de crença, um monte de pontos de vista, um monte de consideração que a gente tem a respeito de diversas áreas da nossa vida, né? Dinheiro, sexualidade, corpo, controle, consciência, envelhecimento e por aí vai. E é por isso que é um pré-requisito ter uma classe de barras para poder fazer o fundamento, né? E nessa classe de 4 dias, eu gosto de chamar o fundamento de uma imersão de 4 dias, né? Que são 4 dias que você vai ficar ali com você. Você vai ficar ali descobrindo tanta coisa em você que você vai até se assustar que tinha tanto ali em você que você nem tinha noção Ideia, né? que aquilo tudo estava ali, né? Você não tinha muita ideia. Você tinha alguma ideiazinha, né? Porque você tem área na nossa vida que não está fluindo com facilidade, alegria e glória, que é uma coisa que o Access traz no seu mantra, é porque tem coisa ali para ser vista, para ser trabalhada, para ser liberada, né? Então, mas a gente às vezes tem uma noçãozinha de que tem alguma coisa ali.
Só que lá a gente descobre que tem um monte de coisa sustentando aquelas questões que a gente percebe. O que a gente vê nessa classe, né? A gente passa por todos os assuntos. Eu até coloquei isso nas minhas mídias essa semana muito, que estava me vindo muito essa energia de julgamento, de crítica, né? A gente aprende umas ferramentas que a gente sabe lidar melhor com essa questão do julgamento alheio. Quem aí tem questão com o julgamento alheio? Né? Quem aí se incomoda com as críticas que as outras pessoas fazem? A maioria das pessoas tem questão, né, com o julgamento. Vai ser online e vai ser presencial, Raquel. Bora, Raquel, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Olha lá, hein? A maioria das pessoas tem questão com julgamento, né? Fica incomodada ou deixa de fazer alguma coisa porque, o que os outros vão pensar de mim, né? Mas o que vão falar de mim? O julgamento é uma forma de parar a gente. E aí, tanto o julgamento do outro quanto o nosso julgamento a respeito da gente mesmo, né? Que é o Quantos de pior, nós né, aqui Paty? é o que mais paralisa, né? Porque a gente muitas vezes deixa de fazer alguma coisa com medo de não ser bom o suficiente, né? De vai começar e não vai terminar. De, não, eu não consigo fazer isso. Não, Não, só se eu for muito perfeito. Enfim, um monte de coisa aí. Fala, você fala alguma e coisa? às vezes, não, e às vezes também a gente coloca muito, né? A gente começa a se julgar e coloca e transfere, na verdade, esse julgamento para outras áreas da vida, né? Por exemplo, eu vejo que hoje em dia as pessoas elas estão com muito medo dessa falta, dessa escassez, então elas não escolhem absolutamente nada que pode ser mais grandioso na vida delas, né? Então existe uma paralisação, ou seja, você começa a se julgar da sua incapacidade, de você, enfim, de você não conseguir um trabalho, de você não conseguir um relacionamento, de você não conseguir nada, quando na verdade você nem se permitiu, você nem fez uma nova escolha, né? Uhum. Interessante você falar aí do medo, né? Porque medo é uma coisa que está reinando nesse momento, desde o início dessa pandemia, né? E agora nessa reabertura que muitas cidades estão fazendo, né? E medos diferentes, né? Cada momento um medo diferente. No início, o medo daquilo que nenhum de nós tinha experimentado, né? E aí depois o medo. Como é que ia ser depois? Como é que ia ficar o mundo? Medo de morrer, medo de não ter acesso às coisas e medo de um monte de coisa. E a gente também fala muito no fundamento a respeito disso. Eu até conversei bastante lá na semana passada, lá no perfil da Escolha Consciência, lá da Léo, né? A gente falou muito sobre isso. O medo é um implante distrator. O medo não é real, por mais real que ele pareça. Eu fiz o fundamento online com a Paty. Paty sou eu. Realmente a imersão é incrível e a facilitadora, então, recebo, hein? Não tenho dúvida que viram muitas chaves em mim. Que delícia, Thaís, que virem muitas outras ainda, e agradeço as suas palavras. Por mais real que ele pareça, o medo não é real. O medo é uma distinção que está ali dificultando a gente de verdade entrar em contato com o que está por trás dele, o que está sustentando ele, né? Então eu pergunto assim, né? Muitas pessoas com medo agora de voltar a sair, né? Eu vejo muito isso, inclusive de pessoas próximas, eu acho curioso. Eu vejo muito isso, medo de voltar a sair. Tá, o que vai acontecer se você voltar a sair? Seria uma insegurança, que é uma outra distração, que é outro implante distrator, né? De não saber como vão ser as relações a partir de agora, de não saber como vai ser a vida aqui agora, de não ter mais como referência como já foi, porque como já foi não vai ser mais, vai ser diferente, mas associando necessariamente o diferente como algo ruim. Uhum. Então, tudo isso pode estar sustentando aí esse medo de sair, né? Medo de se contaminar.
na minha percepção, e aí é muito da minha percepção, aqui no Rio de Janeiro, a pior fase foi em maio, né? A gente, eu acho que não atinge de novo aquela curva de maio, não. A não ser que muitos de nós fiquemos vibrando que vai ter uma outra onda Naquilo, e a gente vai criar essa realidade. Então, gente, por favor, não vibra nisso, não dá força para isso, porque aquilo que a gente dá força, a gente está criando. Então, vamos vibrar ao contrário, que não vai ter mais onda aqui no Rio de Janeiro, nem em lugar nenhum, não vai ter mais onda. Ok, já veio, cumpriu o seu propósito, quem se alinhou, se alinhou, e quem não se alinhou não vai se alinhar mais, e vamos finalizar isso aí, né? A gente não precisa mais aprender pela dificuldade, pelo sofrimento, né? O que sustentou muito, o que está sustentando ainda, né, essa pandemia aí, é porque a gente ainda tem no nosso DNA, a gente ainda tem aí no nosso inconsciente, a maioria de nós que está aqui encarnado no planeta, é que a gente só pode aprender e ficar mais junto e ser mais solidário pelo sofrimento. Pode ser bem diferente, né? A gente já pode ir para um outro nível de consciência que a gente pode ter tudo isso de uma forma bem diferente. Enfim, adoro falar disso, né? mas Voltando é com uma medo. delícia. É uma Tem muita delícia. gente que tem medo de investir em alguma coisa. Ai, vou ficar sem depois. Não, quando isso tudo acabar, aí sim. Aí isso tudo acaba. Aí depois disso tudo acabar, vem uma outra coisa aí. Porque assim, quem é aqui do Rio de Janeiro, em janeiro a gente começou com o problema da água da SEDAI. A gente não tinha água potável para beber, né? É Depois, verdade. depois a gente teve surto de sarampo. Ninguém nem mais Verdade. fala de sarampo. Ninguém nem mais fala de sarampo. Não. Aí depois foi Covid-19. Então, assim, foi uma coisa atrás da outra. Nunca parou de ter, pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro, nunca parou de ter alguma coisa complicada, Não, né? e Então, assim, chikungunya? E dengue? chikungunya tem, todo verão tem, né? Isso nunca cessa e são doenças Pô, muito sérias, né? Covid lá para trás, para fila, gente. Primeiro vem essa galera, Zika, chikungunya, dengue, né? Tudo isso. E aí, percebe como não faz sentido a gente ficar dizendo, não, eu estou esperando para quando acabar isso? Quando acabar isso, a gente já pode estar criando uma outra questão aí, Com certeza. entendeu? Então, assim, qual é o melhor momento? O melhor momento é o agora. O único momento que a gente tem de É verdade é agora. esse agora que a gente está. Não, no futuro eu vejo e faço. O que é o futuro? Quem de nós aqui sabe, tirando essa questão da pandemia, né? Quem de nós aqui sabe que amanhã vai abrir o olho e vai estar vivo ainda, vai estar encarnado? Nenhum de nós sabe disso. É Nenhum verdade. de nós. Então, talvez esse futuro que você está esperando, sei lá para quando, nunca se concretize. Então, o que que de verdade está aí sustentando esse medo de investir em você, ou investir em projetos, ou de se dar coisas, ou de comprar coisas, ou sei lá. Ai, tem toda a razão. Mas não é, Não, gente. mas é isso mesmo, Isso gente. isso não seria, na verdade, mais uma desculpa que a gente fica dando para não dar um passo diferente? Eu já dei muitas desculpas. Nossa, muitas. E hoje eu vejo isso com uma clareza assim absurda, né? E quando eu comecei realmente a olhar para mim, comecei a me escolher e olhar, tirar todos esses véus mesmo, né? De impossibilidade e fazer o que deve ser feito agora no presente, eu virei uma chave. E isso eu falo que realmente foi depois. Eu fiz dois fundamentos, né? No último nós estávamos juntas e é incrível, né? Como que você sai disposta realmente a se olhar, né? Com mais respeito, com mais carinho, né? É incrível, essa energia, ela é assim, é maravilhosa. Eu acho que só quem faz mesmo é que pode, faz esse curso que pode sentir isso mesmo, né?
Então, a gente vê sobre medo, medo, insegurança, culpa, raiva, dúvida, tudo Dúvida. isso a gente vê no grupo de implantes distratores, porque tudo isso aí é para distrair a gente de verdade entrar em contato com o que está sustentando essas coisas, tá? Porque nada disso é real. Uau, quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, gente, mas faz todo sentido, né? Porque o que que tem de verdade ali que eu estou me recusando a olhar? Ou eu estou fingindo que, não, eu tenho medo, ponto. E aí paralisa, né? E aí eu não mergulho mais profundamente, mais para dentro e ver o que que tem ali, né? Não, com Outra certeza. coisa que a gente vê, eu estava falando do julgamento, né? Você falou do medo, né? Essa questão do julgamento, o julgamento, tanto o auto-julgamento quanto o julgamento do outro em relação a gente, né? É uma forma de parar a gente, de paralisar, porque quando a gente compra isso, quando a gente acredita naquilo que estão falando sobre a gente comprou. É um termo que a gente usa muito no Access, né? A gente comprou isso, a gente tornou aquilo uma verdade para a gente. É como se aquilo tivesse virado uma crença para a gente, né? Então, vira uma verdade. Então, em que lugar você está se colocando para se fazer tão suscetível ao que quem não está aí sendo você está falando sobre você? Qual é o seu grau de autoestima aí no processo? O quanto você de verdade está duvidando de você? O quanto de verdade você está duvidando das suas capacidades? Do seu poder mesmo? Porque se você está dando importância e razão para o que outras pessoas que não são você estão falando sobre você, ah, desculpa, mas eu convido você a avaliar como é que está o seu auto-amor, porque eu acho que está bem baixa. Com certeza. E a gente vê isso também no fundamento mais aprofundadamente, né? Que é um Não, assunto que a gente sim. pode ficar falando aqui, ó. E a gente vê algumas ferramentas que a gente pode lidar com isso. Eu posso dar um exemplo, né? Quem fez barras deve saber disso, né? Em teoria. Ah, a gente ficar num espaço de considerar que tudo aquilo que as pessoas estão falando a respeito da gente é um interessante ponto de vista. É só um ponto de vista que a pessoa tem. Porque quando a gente faz isso, e quando a gente está se julgando também, né? Nossa, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Porque quando a gente faz isso, a gente tira a carga. A gente vai tirando a carga até você ficar neutro. Tá falando de como alguém falou alguma coisa de mim, né? No sentido de estar criticando, estar julgando, ou estar me dando, olha, vou falar para o seu bem. Adoro. Uhum. Olha, eu vou fazer uma crítica construtiva para você, tá? Eu fico olhando assim para a pessoa, sabe? Tipo, ok, mas eu pedi algum auxílio, né? Assim, eu perguntei qual era a sua opinião sobre isso, no que eu estou passando, né? Então, assim, quando alguém faz isso sem eu ter pedido ou perguntado, aí eu faço cara de paisagem. Ok. E por dentro eu tô, nossa, interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista em relação a mim, ok? Eu não estou aqui numa postura arrogante que eu só acerte e estou cagando porque todo mundo vai achar. É isso. Mas se cada um de nós, né, tem a liberdade de escolher, a gente pode escolher a cada 10 segundos, né? Escolher uma coisa agora. Ah, eu não gostei do efeito dessa escolha, escolha diferente daqui a pouco. E a gente pode fazer isso o tempo todo. É um direito divino nosso, essa capacidade de ficar escolhendo a todo momento. Escolha e responsabilidade, né? É assim que Sim, funciona, sim. né? Então, eu sei que eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu tenho essa consciência, né? Se eu estou insistindo em uma escolha que para muitos parece ser equivocada, é o meu processo, É respeitar, né, é o o outro. meu processo. Se tivesse mais respeito, né, no mundo, eu acho que as relações seriam muito melhores. É o meu processo. Se eu realmente, nossa, eu não estou conseguindo ir para lugar nenhum aqui não, né?
faço perguntas e ainda assim eu não estou tendo muita clareza. Sim, tem pessoas que eu sei que estão no mesmo nível de consciência que eu, e aí eu vou perguntar alguma coisa para essas pessoas. Mas percebe? Eu vou fazer o movimento de perguntar. Não é alguém que está falando para mim, você tem que fazer isso. É lógico, não, a gente, lógico, você sente, é todo. E quando você passa a usar essas ferramentas, automaticamente pessoas e situações se aproximam de você aquilo que você está ressoando. Então você não tem mais aquele movimento de pessoas em cima de você que não contribuem tanto com a sua vida, né? De uma forma realmente que esteja alinhado com você. Eu saí de várias relações abusivas com pessoas e também me vi muito no papel de, principalmente, de estar sempre superior ao outro, ajudando o outro, contribuindo. Não, o outro não perguntou justamente a minha opinião, então não é só, é um olhar dos dois lados, né? E aí, lógico, no final você, né, você para de contar esse monte de mentiras, né? Porque todas essas crenças, elas andam em bando e você começa realmente a produzir, a sua vida começa a florir, né? É inacreditável isso. Nossa primeira língua é a energia, né, Paty? A energia é a linguagem universal, né? É a linguagem que o universo entende, né? Então, quando a gente mudou a vibração, né? Desculpa, quando a gente deixa de ficar sensível aí a opinião alheia sobre a nossa vida, sobre as nossas coisas, ou com medo do que os outros vão achar, é natural que você não se conecte mais com muitas pessoas. Que antes você era igualzinho. Quando você mudou, aí o que acontece? Pessoas que estão naquela ressonância energética ou vibracional que você vão chegar na sua vida. Tem muita gente que fala, ai, mas eu tenho medo de falar ou de mudar alguma coisa porque eu posso ficar sozinho. Tem isso, né? Eu ouço isso muito das pessoas. Não tem como a gente ficar sozinho. Porque sempre a gente vai estar atraindo pessoas que estão ali, ó, energeticamente afins com a gente, porque essa é a linguagem do universo. Então, o que está por trás desse medo? Volta, gente, aí para a questão. Você falou sobre abuso, né, Grazi? A gente também fala muito sobre Nossa. relações e abuso no fundamento, porque o abuso, muitas pessoas veem o abuso só pelo aspecto abuso sexual, né? Gente, existem diversos tipos de abuso. Vou elencar alguns. Abuso verbal, abuso psicológico, abuso financeiro. Tem muita gente que faz abuso financeiro por aí. Abuso religioso, abuso físico, abuso sexual. Tem vários tipos de abuso. Autoabuso, abuso com a comida. Autoabuso. E tem as compensações aí com a comida, né? Gente, é surreal quando você começa a ver tudo isso de perto, né? E é interessante que muitas pessoas não se percebem sendo abusadas. Porque definiu que abuso é só abuso sexual. Uhum. Gente, abuso verbal é o que mais existe. Quanto tem de abuso verbal aí? E abuso psicológico que você está sofrendo e você não está percebendo? Porque geralmente o abusador, né, no abuso psicológico, ele faz uma maestria tão grande que você não está nem ali percebendo. A gente vê muito sobre abuso também no fundamento. E eu identifiquei, no meu primeiro fundamento, né, quando eu fiz, eu identifiquei que eu sofria alguns tipos de abuso que eu nem me dava Eu conta. também. Eu achava que eu não era abusada. Nunca sofri abuso sexual, então não, eu não sou abusada. Ai, que papo chato esse negócio de abuso. Quando ia começar, eu lembro que eu pensei, nossa, que papo chato, eu não sofri isso. Eu lembro que eu levantei, fui fazer um lanchinho, mas aí não era só esse tipo de abuso. Tem vários tipos de abuso. Então, vocês que estão aí, né, ou vocês que vão ver isso depois,
Que outras formas de abuso vocês podem estar aí sofrendo que vocês nem perceberam? Será se vocês estão reféns aí de algum tipo de abuso psicológico? Alguém que fica tentando minar as suas capacidades, mas de uma forma que parece best friend, parece super amigo? Caraca. E você começa a achar que você tem alguma coisa errada e esquisita com você? Será se você sofre abuso financeiro? Será se tem aquelas pessoas que sempre recorrem a você? Ai, só você que pode me ajudar, porque, ó, olha a minha situação. Eu tô com isso, tenho isso, nananana. Aí você vai, né, compadecida daquela história que estão te contando e presta um auxílio financeiro. Daqui a pouco, volta a pessoa, uma outra história. Daqui a pouco. Isso também é abuso financeiro, pessoal. Percebe quanto tipo de abuso tem por aí e a gente não se dá conta? Mas, A gente fica muito tempo no fundamento falando sobre tipos de abuso e como a gente pode sair desse lugar, né, de ser abusado, né? Como a porque gente não é pode. fácil, porque eu vejo, principalmente assim, no meu caso, era muito dentro de um contexto familiar, né? E o quantas crenças que a gente tem, né? Que claro, a família é uma coisa maravilhosa, tal, mas essa coisa da família sagrada, que você tem que suportar tudo, que você tem que levar peso, que você tem que, né? Eu fiquei, é horrível isso. E eu lembro que aquilo caiu para mim numa ficha tão grande que eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado, né, olhando por esse ponto de vista, né? Em vez de eu realmente estar contribuindo para o crescimento também dessa pessoa, eu estou participando, estou sendo conivente com ela e de deixá-la naquele mesmo lugar de inferioridade também, né? Uhum. Então, é transformador. É transformador. Aqui aí um depoimento. Eu me livrei de uma amizade abusiva de 15 anos. Uau! Nossa! Após o fundamento. Quem foi que Thaís, falou? você ficou. Thaís, você ficou como depois desse fundamento? Caraca, 15 anos, Amizade abusiva, mas com certeza antes ela não percebia que era uma amizade sempre abusiva, foi. né? Sempre foi abusivo, Sempre foi. mas precisava virar alguma chave ali nela para ela poder perceber que ela estava sendo alvo, né, de uma relação abusiva ali. Quem não, né, gente? Quantos de nós temos diferentes tipos de relação e que a gente está sendo abusado e a gente não percebe? Então, isso é muito legal. Eu gostei muito dessa parte. Ela não percebia mesmo. Geralmente não. Eu gostei muito dessa parte quando eu fiz o fundamento, né? Meu primeiro fundamento. Nossa, o quanto eu sou abusada e não sabia. E estava crente que não, né? Que o abuso era só abuso sexual, né? Então a gente vê também muito isso, né? Você falou aí da comida, né? Quanto a gente faz autoabuso com a comida, né? Eu vou chamar de fazer mecanismos de compensação com a comida, o quanto a gente está desconectado dos nossos corpos, né? E aí, por isso a gente não fica entregando para o corpo nem a quantidade de comida que ele deseja, né? Ah, e a gente também vê muito sobre corpo e conexão com o nosso corpo no fundamento. Inclusive, a gente tem até processos corporais dentro do fundamento, né, que a gente aprende e pode fazer em outras pessoas e a gente pode fazer na gente mesmo, né? Isso é muito legal. E são processos corporais que tratam de questões bem sérias. Um deles, que é o meu queridinho, né, é o da biomimetização, que é a gente parar de ficar seguindo ou repetindo modos, caminhos, doenças e dores de outras pessoas. Sabia que a gente faz isso e a gente nem percebe? E não só da família, não. De quem a gente se relaciona. Pode ser de um amigo, pode ser de um amor, pode ser de qualquer um que a gente tenha algum tipo de relação.
E aí a gente correndo, que é o termo que a gente usa, né? A gente correndo esse processo corporal na gente algumas ou várias vezes, a gente vai se desconectando, de ficar imitando, né? Que essa biomimetização é no sentido de a gente imitar de alguma forma, né? E a gente para de ficar imitando aquilo que a gente nem sabia que estava imitando. Poucas pessoas têm até uma consciência, realmente, eu faço igualzinho meu pai, eu faço igualzinho sei lá quem, eu faço igualzinho não sei quem mais lá, enfim. A gente imita até o corpo. Olha só, É a verdade. gente tem uma capacidade de plasticidade que a gente imita até o corpo de outras pessoas. Não é? Então, esse processo é sensacional. A gente tem o processo da memória celular, né? A memória celular é alguma cicatriz que a gente ficou pelo corpo, né? Ou de cirurgia, ou de machucado que a gente tenha feito, externo ou internamente, né? A gente pode correr esse processo para ir desfazendo aquela cicatriz, para voltar para a memória original da célula, antes daquela cicatriz. É bem legal também. A gente tem o processo MTVSS, que é Maravilhoso. o processo, no fundamento agora, esse processo corporal MTVSS, ele tem várias aplicações, tá? No fundamento agora, a gente vê a aplicação dele para o sistema imunológico. Uhum. E é algo. Tem pessoas que tinham câncer, ficaram recebendo sessões de MTV-SS para tratamento do câncer e nunca mais apresentaram caso de câncer. Para vocês verem o impacto que tem esse processo, é sensacional, sensacional para a gente dar um boom no nosso sistema imunológico. Eu sempre estou fazendo em mim, né? E mais um que a gente ganhou no fundamento, tem outras aplicações, mas como a gente vê agora, que é o de manifestação molecular e manifestação demolecular, a gente muda o sabor da comida e da bebida. Pura alquimia. Nossa, mas a gente consegue fazer isso? Consegue. Aham. Ah, não, você consegue porque você é bruxa. A Grazi consegue Ah, porque ela é bruxa. Para com isso, gente. Para com isso. Todos nós temos essa capacidade e esse processo super facilita a gente fazer isso. Olha que maravilhoso. não, Detalhe, e é você pode depois. demonstrado, né, Paty? Ali, né? Demonstrado na hora. Pode demonstrar. E detalhe, você aprende lá e você vira um praticante desses usos, desses processos. Você pode fazer isso em outras pessoas, né? Fazer por fazer, ou você pode fazer isso profissionalmente. Olha que chato. Muito, muito chato. Olha que chato, né? Então, gente, olha quanta coisa eu já falei aqui que a gente vê no fundamento e eu não cheguei nem a um terço do que a gente vê, né? A gente fala também sobre relacionamentos, a gente fala muito sobre relacionamento, né? A gente fala sobre intimidade, o quanto de a gente fala sobre distância confortável, né? Isso, distância confortável. A gente faz muita distância confortável na nossa vida. A gente faz distância confortável entre a gente e a gente mesmo, né? É quando a gente fica dando desculpa para não escolher mais, para não escolher coisas que poderiam levar a gente para mais expansão na nossa vida, e a gente cada hora fica usando uma desculpinha, mas na verdade é a gente criando uma distância entre nós e a facilidade, entre nós e a expansão, entre nós e um futuro muito mais grandioso do que o nosso presente agora. A gente fica criando distância confortável, ou seja, a gente cria uma desconexão entre nós e nós mesmos, ou entre nós e outras pessoas, evitando ter mais. Olha que coisa louca, a gente faz isso muito. O tempo E a todo. gente faz isso nas nossas relações também, né? Muitas vezes os casais não dão certo porque o nível de distância confortável ali é enorme, então não tem intimidade. Quando a gente cria distância confortável, a gente não se permite ter intimidade. E muitos de nós, se não a maioria, nós não temos intimidade conosco. Um- E aí, se a gente não tem intimidade com a gente mesmo,
como que a gente vai ter intimidade com outra pessoa? A gente finge que tem. É uma intimidade muito superficial e muito rasa, né? Então a gente vê esse monte de mecanismo que a gente fica utilizando, muitas vezes inconscientemente, que trazem um aspecto de mais dificuldade nas relações, de mais briga, de mais desentendimento, coisas que a gente nem percebia e a gente vê bastante isso no fundamento também, né? Qual é a nossa responsabilidade ali no processo? O quanto de verdade a gente está na disposição de estar num relacionamento que expande. O Axis até chama um relacionamento que expande como um criacionamento, né? Porque são duas partes, pelo menos, né? Tem relacionamentos com mais gente, mas enfim. São pelo menos duas. Se está todo mundo concordando com isso aí, tudo bem, né? O problema é que quando tem mais de duas partes, tem uma parte ali que não está sabendo. Mas, enfim, isso é assunto para uma outra live. É, é, quando as duas partes estão ali juntas e sendo elas mesmas, né? Elas não se divorciam delas para ficarem cabendo numa relação. Eu continuo inteiro e a pessoa que eu estou me relacionando se continua inteira também. Então, para criarem juntas, por isso que a gente chama de criacionamento, né? Então, o quanto você está, mesmo para quem está numa relação, o quanto a sua relação é um criacionamento. E o quanto a relação também já acabou e você não admite para você que já acabou e fica ali só para não estar sozinho, ou enfim. Medo, né? Olha como a gente volta para o implante de extrator. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo, né? O tempo todo. Então, a gente vê muito sobre relacionamento, muito sobre questões sexuais também, né? A gente fala muito de sexo, de sexualidade, de sexualness, de cópula, tudo isso como os elementos ligados a sexo e sexualidade. E é muito legal, né? Muita gente fala de sexualness. Que negócio é esse de sexualness? Sexualness é uma energia que é super generativa e nutritiva, é a energia que é da criação e que muitos de nós estamos tão desconectados dela que a gente tem dificuldade, inclusive, de receber alguma coisa, né? Por exemplo, tem pessoas que têm muita dificuldade em receber um simples elogio. Ai, gostei do seu batom. Ai, meu batom. Ih, velho! Nossa, tem tanto tempo esse batom. Caramba! É. A pessoa não elogiou o seu batom. Isso demonstra que tem uma questão aí com receber, né? Porque elogio também é uma forma de você receber. Então, o quanto você está fechado aí para receber, e quando a gente está fechado para receber, a gente está fechado para receber em muitas áreas da nossa vida, inclusive no dinheiro. Dinheiro é uma coisa que a gente vê bastante no fundamento, né? Todas as considerações que a gente tem sobre dinheiro, todos os nossos pontos de vista sobre dinheiro, por que que dinheiro é uma questão tão polemizada nessa realidade, né? Quantas pessoas estão usando do dinheiro nessa época de pandemia para justificar um monte de coisa, né? Ou para justificar as não escolhas, né? Como se o dinheiro fosse algo que dominasse a gente, né? Como se o dinheiro fosse mais que a gente. Acima, Não, né? O que eu vejo é isso é isso. uma As pessoas colocam ilusão. acima, né? Isso é uma ilusão. O dinheiro é uma moeda de troca. O dinheiro é mais uma energia que a gente tem no universo. Não é o dinheiro que cria a nossa vida. Somos nós que criamos o dinheiro. Somos nós que criamos qualquer coisa na nossa vida. O bom, o mal, o bonito, o feio. Tudo somos nós. Nada acontece com a gente vê isso lá também. Nada acontece com a gente. A gente, em algum momento da nossa trajetória enquanto ser, a gente criou as coisas que a gente agora está experimentando. Lembra que eu falei? Escolhas e responsabilidades. A gente que criou esse balacobaco todo. Voltando para o dinheiro. Se o dinheiro é uma área na sua vida que você não tem muita facilidade de criar,
É porque está muito ocupado de informação aí em você, né? No seu consciente, no seu inconsciente, que dinheiro não é bom ter, que não é fácil ter, que dinheiro contribui para viroses, que dinheiro contribui para o desequilíbrio, que dinheiro contribui para as guerras, que dinheiro contribui para exterminar o planeta, que o dinheiro contribui para a derrubada das árvores, que o dinheiro contribui para um monte de coisa. É o dinheiro em si o responsável por tudo isso, ou são as pessoas fazendo as coisas e dando crédito ao dinheiro? E colocando a culpa no No dinheiro. dinheiro. Culpa, o outro implante distrator. Culpa é o outro implante distrator. Então, presta atenção aí, né? Se você usa muito o dinheiro como algo que te impede de fazer alguma coisa na sua vida, seja o que for, olhe para isso. Essa não é a verdade. O que que você tem aí em você que faz você dar a desculpa do dinheiro? O quanto você está vendo o dinheiro tão mais poderoso que você, quando na verdade é o inverso. Eu dei um exemplo numa live que eu fiz, não, acho que foi num curso que eu fiz, sei lá, não, foi num curso que eu fiz recentemente, a imersão do dinheiro que eu conduzi recentemente. Eu dei um exemplo que eu, aqui no meu bairro, eu conhecia, eu sabia de um spa que o público-alvo é classe A, né? Eu nunca imaginei, né, na vida que eu fosse fazer parte, fosse frequentar aquele lugar de alguma maneira, né? Porque classe A, eu não sou nessas faixas de classe, eu ainda não sou classe A. E aí, depois eu percebi, eu falei, Patrícia, quem você está sendo? Olha o que você está fechando aí do receber. Você está decidindo e definindo que você não é público dali. Parar com isso agora. Fiquei passando em frente a esse lugar algumas vezes, eu passava em frente dele e aí ficava mentalizando que eu estava puxando a energia dele, né? Eu estava me conectando com ele. E era uma energia boa que eu me conectava, era uma energia boa. O que aconteceu? Quando começou essa quarentena, né, o lugar fez uns pacotes de serviços com valor bem abaixo do que eles normalmente cobram. Não continuou sendo barato, porque não é um lugar que tem serviços que são baratos, mas comparado com o valor normal lá, era um valor mais acessível. Eu olhei para aquilo e falei assim, eu vou adquirir um pacote desse. Eu vou. Não tinha nem o dinheiro para pagar o pacote quando eu escolhi comprar aquele pacote. Comprei o pacote. 2 dias depois, veio uma entrada inesperada de dinheiro, que era o dobro do pacote que o valor era o dobro do valor que eu paguei no pacote. Percebeu? Como eu que crio as coisas na minha vida, quando eu saí daquele lugar, não, isso não é para mim, Acabou. aconteceu. Resultado, a gente começou aqui no Rio de Janeiro a poder frequentar, né, esses espaços, né, com as medidas lá de segurança. Fui, me Linda. tornei cliente do lugar, gente. E tive um atendimento assim, como se eu de verdade fosse o público-alvo original deles, né? Eu sou também agora. Percebe? Enquanto eu fiquei naquele espaço de não, nunca, porque vai um monte de famosinho nesse lugar, um monte de famosinha, sabe? Olha, vou confessar para vocês, eu nem sei quem são, eu já fui lá algumas vezes. Se tinha algum famosinho, alguma famosinha lá, que é para mulheres, eu não faço ideia, porque eu não conheço. Eu não vejo TV aberta, eu nem sei quem são os famosinhos de uns 10 anos para cá, né? Enfim. Mas o que eu estou querendo trazer aqui com esse meu exemplo é quando eu parei de dar significância para a coisa aconteceu para mim e eu criei mais do dobro do dinheiro que eu estava dizendo que eu não posso escolher porque é muito caro aquilo ali. E é assim, gente, é assim, a gente escolhe e o universo dá um jeito daquilo trazer para a gente. Quando a gente escolhe de verdade, não, quando eu falei assim,
Que é isso? O que você está sendo? Que você não pode ter algo ou ser algo? Não, isso não faz nenhum sentido, né? E o que você fala para as pessoas, né? Você fala isso para as pessoas e como é que está isso aí em você? Ó, fui vir cliente. Ai, adoro, gente, adoro, adoro. Até porque a gente tem que estar nessa disposição realmente de receber, né? De você estar ali conectado na consciência, estado de presença e receber, né? Então, e essa consciência ela só vem se você deixar esses implantes de lado, né? Ou seja, o medo de lado, as distrações, tudo aquilo que impede realmente de você estar no estado de presença, né? É muito. Então, pessoal, quem está aí dando desculpa que não tem dinheiro para fazer alguma coisa, olha para isso, hein? É. Esse não é o motivo real. Não, não é. Nunca Esse é. não é o motivo real. Tem coisas aí por trás. Peça e receberás, né, Thaís? É isso aí. Essa é uma lei universal, né? O universo funciona nisso, né? A gente escolhe, não, eu vou ter isso. E aí a gente pede por aquilo. E aí quando a gente joga, desculpa, quando a gente joga um pedido para o universo, como é que acontece esse mecanismo aí, né? O universo vai fazer todos os arranjos quânticos necessários para aquilo chegar até a gente. E aí, quando a gente pede, e se algo ainda não chegou, é porque tem alguma coisa aí no meio do caminho para você perceber, para liberar o espaço para aquilo poder se conectar com você, ok? É. É isso. O universo é É isso. abundante, né, Paty? O universo ele é abundante, ele não é Não tem escasso, né? escassez. Nós que Não tem somos, escassez. né, Nós que assumimos essa estamos vibração. acreditando. Nós que estamos acreditando que a gente está na escassez, né? Porque a nossa natureza é igual ao do universo, é abundante também, né? A gente que está desconectado da nossa natureza abundante, né? E é só liberando esse monte de coisa aí que está deixando a gente separado da nossa natureza, né? Enquanto ser, que a gente vai se reconectando aí com o fluir na facilidade, na abundância do universo, e a gente muito fala sobre dinheiro e consciência financeira no fundamento, e a gente faz muitos processos para limpar essas questões que a gente tem em relação a dinheiro, né? Muitos processos, para quem não é familiarizado, a gente faz muitas liberações energéticas, né? Muitos desbloqueios energéticos, utilizando as palavras para soltar essas coisas que a gente tem aí, esse monte de consideração que a gente tem aí que está deixando a gente separada de tudo isso, né? Com Mais certeza. alguma coisa para falar do fundamento? Eu já falei tudo do fundamento aqui. Não, tem outros pontos, sim, mas eu acho que esses são os, assim, os pontos Daqui chaves. a Tem pouco o muita coisa, Instagram vai né? derrubar a gente. Não, mas tem. A gente falou, né, do gaslight, que é realmente, né, o abuso, vários pontos de vistas, né? Empatia, compaixão, ajuda. Eu estou aqui com. Às vezes, quando a gente começa, né, a sentir coisas estranhas no nosso corpo, né? O fundamento ele E traz as um outro. entidades? As entidades, as amigas, esqueci de falar Não, não esqueci, porque a gente foi seguindo aqui a energia e a gente falou de outras coisas, né? A gente vê muito, a gente vê no fundamento também como a gente pode lidar com entidades, né? Entidades no Access são seres sem corpo. O Access usa essa denominação para os seres sem corpo. E tem diversos tipos de seres sem corpo. Tem diversos tipos de entidades e a gente aprende a lidar com isso de uma forma muito tranquila, com as ferramentas que a gente vê no fundamento, né? Eu sei que tem gente que é um assunto que Ai, morre de medo. isso. Ah, não quero saber dessas coisas, não. Gente, a gente querendo ou não, gostando ou não, a gente está cercado por seres sem corpo. Eles estão aqui, eles estão aí, eles estão em todos os lugares, né? E a gente é interessante a gente aprender a como lidar com isso, né? Para que isso possa ser tranquilo para a gente, tá? E a gente aprende a lidar com isso no fundamento de uma maneira
muito tranquilo. Leve, Muito, né? muito Não, com fácil, certeza, muito leve. fácil, qualquer um pode fazer, tá? Leve, fácil e tranquilo. E a gente vê, agora a gente está vendo a gente vê para trabalhar na gente, né? Ou em outras pessoas, 4 tipos de entidades diferentes. Não, é muito legal, muito legal. Então, para quem tiver interesse, né, de participar desse curso maravilhoso, super disruptivo, tem um pré-requisito de ter pelo menos um curso de barras, né? E acontece quando, Paty, o fundamento? Conta aí pra gente. Aqui no Rio de Janeiro, olha que delícia, depois de tanto tempo, de 30 de julho, né? Semana que vem, né? De 30 de julho, quinta-feira, até o dia 2 de agosto, tá? E tem a possibilidade de ser online também. Mas eu quero aqui comigo, tá? Quem ainda está com o implante de extrator do medo de estar ali junto, a gente vai respeitar o distanciamento, vai ter álcool gel, Tudo. mascarazinha, todo mundo vai com a sua. Gente, fica tranquilo, né? E eu não vibro no espaço de uma virose ter um espaço onde a gente está, não, ok? Ótimo, ótimo. Foi super esclarecedor e queria te agradecer, Paty, porque vai derrubar mesmo daqui a pouquinho a nossa live. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Ah, Ai, adorei, adorei. Quero muito participar de um novo curso do Fundamento. Foi realmente transformador e eu tenho certeza. Você já fez 4, 5, né? Não sei, 4 cursos, né? Fundamento. Então você sabe muito, 5 fundamentos. Você sabe muito bem que é uma delícia. A gente sai realmente renovado e olhar para todas as nossas questões de um outro espaço e ser contribuição. Queria muito te agradecer. E qualquer dúvida, pessoal, podem mandar um direct para mim, né? O pessoal que está aqui, ou para a Paty, né? Fala para teu Grazi. perfil, Pode mandar Paty. para Qual Grazi. é? A Thaís está aí para Paty botar? Oliveira Oficial. Acho que aparece aí, né? Em cima, Paty Oliveira Oficial. Vamos lá Aparece? Eu não comigo. estou vendo, não. Eu aqui vejo. Acho que é porque você Então me tá. convidou, né? Tá, Mas se não estiver aparecendo aí para você, é Paty Oliveira Oficial, tá? Vou adorar também ter vocês lá. Mas tem gente também aqui que está lá no meu perfil que está aqui com a gente, ó. Podem seguir aí a Graziele Passos. Opa! Por Legal, dentro de ó. todos os astros aí, ó. 1 minuto e 55. Olha, adorei. Vamos repetir mais Também. vezes essas Vamos lives. falar de assuntos diferentes. Adorei estar aqui também, né? E a Fernanda vai, ó. Adorei estar aqui também. Espero que tenha clareado mais, né? Porque tem muita gente que tem dúvidas, né? Ouve falar isso, né? A Caixa está falando que aparece aí, o Aparece, Brasil Passo aparece, com Pátia Oliveira Kátia. Oficial. É, Adorei estar aqui também, espero que tenha clareado mais, né? E o que mais é possível, pessoal, o que mais é possível que você ainda não considerou, não pediu, não escolheu, que se você considerar e permitir, pode mudar a sua vida toda. Virar o Será jogo. se o fundamento é o convite para isso? Fica na pergunta. Isso aí. Para mim foi. Para mim também. Tá Para bom, mim também. gente? Ó, beijo grande, adorei. Gente, ó, boa noite, muito obrigada aí pela participação de todas vocês aí, tá? Beijo, Beijo, gente. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.